Minha madrasta milionária me obrigou a casar com um fazendeiro humilde. Ela ficou em choque quando... O sol ainda não havia nascido quando acordei sobressaltada, meu coração batendo acelerado como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Olhei ao redor do meu quarto luxuoso, as cortinas de seda ondulando suavemente com a brisa da manhã, e suspirei profundamente. Fazia exatamente 1 ano que meu pai nos deixou, levando consigo a única barreira que me protegia das garras afiadas de Verônica, minha madrasta. Levantei-me e caminhei até a janela, observando os jardins impecáveis da mansão dos Albuquerque. Tudo ali gritava riqueza e poder, um legado construído por gerações da minha família. Um legado que eu temia poderia escorregar por entre meus dedos a qualquer momento. Sofia, a voz estridente de Verônica ecoou pelos corredores. Desça imediatamente. Fechei os olhos por um instante, reunindo forças para mais um dia de batalhas silenciosas. Vesti-me rapidamente com um vestido simples, mas elegante, e desci as escadas de mármore, cada passo ecoando como um prenúncio do confronto iminente. Verônica estava no escritório de meu pai, sentada em sua cadeira como se o trono lhe pertencesse por direito. Seus olhos verdes, frios como esmeraldas, me avaliaram de cima a baixo. "Sente-se, Sofia", ela ordenou, indicando a cadeira à sua frente. "Temos assuntos importantes a discutir." Obedeci, mantendo minha postura ereta e o queixo erguido. Não daria a ela o prazer de me ver intimidada. "Como sabe, hoje faz 1 ano desde o falecimento de seu pai." Ela começou, sua voz carregada de uma falsa compaixão que me fez revirar o estômago. "E de acordo com o testamento, é chegada a hora de revelar suas últimas vontades." Meu coração acelerou. Durante todo esse ano, Verônica havia mantido o conteúdo do testamento em segredo, usando essa informação como uma ameaça velada sobre minha cabeça. "E o que diz o testamento?" perguntei, tentando manter minha voz firme. Um sorriso cruel se formou nos lábios pintados de vermelho de Verônica. "Seu pai, em sua infinita sabedoria," ela praticamente cuspiu a palavra, "decidiu que você só poderá herdar a fortuna dos Albuquerque se estiver casada até o seu 25º aniversário." A notícia me atingiu como um soco no estômago. Casada? Eu tinha acabado de completar 23 anos. Meu pai nunca havia mencionado nada sobre casamento em nossas conversas sobre o futuro. "Isso é impossível", murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Meu pai jamais imporia tal condição. Verônica empurrou um documento em minha direção. "Veja por si mesma, querida. A assinatura de seu pai está aí, clara como o dia." Com as mãos trêmulas, peguei o papel. A caligrafia elegante de meu pai dançava diante de meus olhos, confirmando as palavras de Verônica. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. "Mas não se preocupe", Verônica continuou, sua voz agora carregada de uma falsa doçura. "Eu, como sua madrasta e tutora legal, já tomei a liberdade de arranjar um pretendente adequado para você." Ergui os olhos do documento, encarando-a com uma mistura de choque e desconfiança. "O quê? Você não pode fazer isso." "Oh, mas posso sim, querida. E já fiz." Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma satisfação maliciosa. "Você se casará com Joaquim Silva, um humilde agricultor do interior. A cerimônia será realizada em 1 mês." A revelação me deixou sem fôlego. Um agricultor? Eu, Sofia Albuquerque, herdeira de um dos maiores impérios empresariais do país, casada com um simples agricultor? "Isso é loucura!" exclamei, levantando-me abruptamente. "Eu me recuso a participar dessa farsa." Verônica também se levantou, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora sobre mim. "Você não tem escolha, Sofia. A menos, é claro, que queira abrir mão de sua herança. Ou talvez..." Ela fez uma pausa dramática. "Prefira que eu revele certos detalhes sobre sua verdadeira origem?" Senti meu sangue gelar. O que ela queria dizer com isso? Havia algo sobre mim que eu desconhecia? "Do que você está falando?" perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. "Oh, querida," Verônica sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Há tantas coisas que você não sabe, tantos segredos que seu pai levou para o túmulo. Mas não se preocupe, tudo será revelado no momento certo. Por enquanto, concentre-se em se preparar para seu casamento." Com essas palavras,
ela saiu do escritório, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbilhonantes. Afundei novamente na cadeira, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. O que meu pai havia escondido de mim? Por que ele imporia uma condição tão absurda em seu testamento? E quem era esse Joaquim Silva com quem eu supostamente deveria me casar? Olhei pela janela, observando o vasto jardim que um dia eu esperava chamar de meu. Agora, tudo parecia incerto, como se o chão sob meus pés fosse feito de areia movediça. Uma coisa, porém, era clara. Eu não poderia simplesmente aceitar esse destino que Verônica havia traçado para mim. De alguma forma, eu precisava lutar. Lutar pelo que era meu por direito. Lutar pela verdade que meu pai havia escondido. E lutar pela minha liberdade de escolha. Mas como eu poderia fazer isso quando todas as cartas pareciam estar nas mãos de Verônica? Enquanto o sol subia no céu, iluminando o escritório com sua luz dourada, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma e à memória de meu pai. Eu descobriria a verdade, custasse o que custasse. E ninguém, nem mesmo Verônica, me impediria de reclamar o que era legitimamente meu. Com essa resolução ardendo em meu peito, eu me preparei para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para mim. Mal sabia eu que minha jornada estava apenas começando e que o caminho à minha frente seria cheio de reviravoltas, desafios e talvez até mesmo um amor inesperado. Os dias que se seguiram à revelação do testamento de meu pai passaram como um borrão. Eu me sentia como uma marionete, manipulada pelos fios invisíveis das maquinações de Verônica. Cada tentativa minha de questionar o casamento arranjado era recebida com ameaças veladas e sorrisos frios que me gelavam até os ossos. Uma semana antes do casamento, eu estava em meu quarto, olhando sem ver para o vestido de noiva pendurado na porta do armário. Era um vestido lindo, é verdade, mas para mim representava uma prisão de renda e seda. Uma batida suave na porta me tirou de meus pensamentos sombrios. "Entre", disse eu, esperando que não fosse Verônica com mais uma de suas surpresas. Para meu alívio, era Dona Amélia, nossa governanta que cuidava de mim desde que eu era pequena. Seus olhos bondosos me encararam com preocupação. "Ah, minha menina", ela suspirou, sentando-se ao meu lado na cama. "Como você está se sentindo?" Deixei escapar um riso amargo. "Como você acha, Amélia? Estou prestes a me casar com um completo estranho, perder tudo que conheço e, possivelmente, minha identidade." Amélia pegou minhas mãos nas suas, calosas pelo trabalho de uma vida. "Sofia, eu sei que parece o fim do mundo agora, mas você é forte, mais forte do que imagina. Seu pai sempre dizia isso." Ao mencionar meu pai, senti lágrimas se formando em meus olhos. "Amélia, você acha que meu pai realmente queria isso para mim? Esse casamento?" Ela hesitou por um momento, seus olhos se desviando brevemente. "Seu pai amava você mais do que tudo, Sofia. Tenho certeza de que ele tinha seus motivos para o que fez." Algo em sua hesitação me intrigou. "Amélia, há algo que você não está me contando?" A velha governanta suspirou profundamente. "Há muitas coisas que não sei, minha querida, mas seu pai, ele estava preocupado nos últimos meses antes de nos deixar. Ele passava horas trancado no escritório, muitas vezes discutindo com Verônica." Essa informação acendeu uma faísca de esperança em mim. Sobre o que eles discutiam? Não sei ao certo, mas uma vez ouvi seu pai mencionar algo sobre proteger Sofia e garantir o futuro. Amélia apertou minhas mãos. "Seja o que for que esteja acontecendo, Sofia, confie em seu coração. Seu pai confiava em você." Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiz algo que não fazia desde a partida de meu pai. Entrei sorrateiramente em seu escritório. O aroma de seus charutos ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de livros antigos e couro. Senti um nó na garganta ao me sentar em sua cadeira, lembrando-me das inúmeras vezes que me sentei em seu colo enquanto ele trabalhava. Comecei a vasculhar as gavetas procurando por qualquer pista que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi quando encontrei, escondida atrás de uma gaveta falsa, uma carta endereçada a mim, com a caligrafia inconfundível de meu pai. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. "Minha querida Sofia, se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais aí para protegê-la.
Há tantas coisas que gostaria de lhe dizer, tantos segredos que precisam ser revelados. Mas o tempo é curto e o perigo é real. Saiba apenas isso. Nem tudo é o que parece. O testamento, o casamento, há mais nisso do que você pode imaginar. Confie em seu coração, mas mantenha os olhos abertos. A verdade está mais próxima do que você pensa, escondida onde o sol toca a terra. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que acredita. E acima de tudo, você é amada. Nunca duvide disso. Com todo o meu amor, papai. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto enquanto eu lia e relia a carta. O que meu pai estava tentando me dizer? Que perigo ele temia? E o que ele queria dizer com onde o sol toca a terra? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, ouvi passos no corredor. Rapidamente, guardei a carta em meu bolso e saí do escritório, meu coração batendo violentamente contra meu peito. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Verônica parecia determinada a tornar o evento o mais grandioso possível, como se quisesse compensar o fato de que o noivo era um simples agricultor. Finalmente, chegou o dia do casamento. Enquanto eu me olhava no espelho, vestida de noiva, não conseguia reconhecer a mulher que me encarava de volta. Onde estava a Sofia confiante e destemida que eu costumava ser? Está na hora, anunciou Verônica, entrando no quarto com um sorriso triunfante. Seu noivo está esperando. Caminhei como em transe até a pequena capela da propriedade, onde a cerimônia seria realizada. Ao entrar, vi pela primeira vez o homem com quem eu estava prestes a me casar. Joaquim Silva era alto, com ombros largos e mãos calejadas, que denunciavam uma vida de trabalho duro. Seus olhos castanhos me observavam com uma mistura de nervosismo e algo mais que não consegui identificar. Curiosidade, talvez? Enquanto o padre começava a cerimônia, minha mente vagava. A carta de meu pai queimava em meu bolso. Um lembrete constante de que havia mais nessa história do que eu sabia. As palavras de Amélia ecoavam em minha mente. Confie em seu coração. Quando chegou a hora de dizer sim, hesitei por um momento. Olhei para Verônica, que me lançava um olhar de advertência, e então para Joaquim, cujos olhos pareciam transmitir uma mensagem silenciosa que eu não conseguia decifrar. Com um suspiro profundo, tomei minha decisão. Este casamento poderia ser o início de algo que eu não esperava, mas também poderia ser a chave para desvendar os segredos que meu pai havia deixado para trás. Sim, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Enquanto trocávamos alianças, uma certeza se formou em meu coração. Este não era o fim da minha história, mas apenas o começo de uma jornada que me levaria a descobrir a verdade sobre meu passado e, quem sabe, encontrar um futuro que eu nunca imaginei para mim mesma. O sol da tarde entrava pelas janelas da capela, banhando tudo com uma luz dourada. Onde o sol toca a terra, as palavras de meu pai ecoaram em minha mente. Olhei para Joaquim e, por um breve momento, nossos olhares se encontraram. Havia algo ali, uma promessa não dita de que, juntos, poderíamos enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para nós. Enquanto saíamos da capela sob uma chuva de arroz, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar drasticamente. Mas, pela primeira vez desde a partida de meu pai, senti uma centelha de esperança. Fosse o que o futuro reservasse, eu estava determinada a enfrentá-lo de cabeça erguida, honrando o legado de meu pai e descobrindo a verdade, não importa o custo. A viagem até a fazenda de Joaquim foi silenciosa e tensa. Observei pela janela do carro enquanto o cenário mudava gradualmente. Os prédios luxuosos da cidade davam lugar a campos verdejantes e estradas de terra. Meu vestido de noiva, agora guardado em uma caixa, parecia um símbolo distante da vida que eu estava deixando para trás. Quando finalmente chegamos, o sol começava a se pôr no horizonte. A fazenda era maior do que eu imaginava, com uma casa modesta, mas bem cuidada, cercada por plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Um cachorro caramelo veio correndo em nossa direção, abanando o rabo alegremente. "Esse é Thor", Joaquim falou pela primeira vez desde que saímos da capela. Sua voz era surpreendentemente suave para um homem de sua estatura. "Ele é meio atrapalhado, mas tem um coração de ouro."
Observei enquanto ele se abaixava para fazer carinho no animal, notando como seus olhos se suavizavam ao interagir com o cachorro. Por um momento, vislumbrei algo diferente naquele homem que Verônica havia escolhido para ser meu marido. Vou lhe mostrar a casa, ele disse pegando minhas malas. Não é nada comparado ao que você está acostumada, mas... Está tudo bem, interrompi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Eu vou me adaptar. A casa era simples, mas acolhedora. Móveis de madeira rústica, cortinas floridas que dançavam com a brisa da tarde e um aroma delicioso vindo da cozinha. Uma senhora de cabelos grisalhos nos esperava na porta. Dona Zefa, Joaquim apresentou. Ela cuida da casa e da cozinha desde que fiquei sozinho aqui. Bem-vinda, menina. Dona Zefa sorriu calorosa, me abraçando como se me conhecesse há anos. O quarto de vocês está arrumado e o jantar quase pronto. Senti meu rosto corar. O quarto de vocês? É claro, éramos casados agora. A realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Na verdade, Joaquim interveio, parecendo perceber meu desconforto. Preparei o quarto de hóspedes para você. Achei que você precisaria de seu próprio espaço. Senti uma onda de gratidão por sua consideração. Obrigada, murmurei. Depois de um jantar silencioso, mas delicioso, preparado por Dona Zefa, retirei-me para meu quarto. Pela janela podia ver a lua cheia iluminando os campos. Tirei a carta de meu pai do bolso, relendo suas palavras misteriosas. A verdade está mais próxima do que você pensa, escondida onde o sol toca a terra. Um som suave de violão chegou aos meus ouvidos. Curiosa, aproximei-me da janela. Joaquim estava sentado na varanda, dedilhando o instrumento distraidamente. A melodia era melancólica e bonita. Na manhã seguinte, acordei com o canto dos galos. O sol mal havia nascido, mas a fazenda já estava em plena atividade. Vesti uma das poucas roupas simples que havia trazido e desci para a cozinha. Bom dia, menina. Dona Zefa sorriu, servindo café. O patrão já está no campo desde cedo. Temos problemas com a última safra. Problemas? Perguntei, subitamente interessada. A colheita não foi boa. E o banco está pressionando pelo pagamento do empréstimo. Ela explicou, sua voz carregada de preocupação. Foi por isso que ele aceitou se casar comigo. Completei, compreendendo finalmente. Verônica ofereceu dinheiro, não foi? Dona Zefa assentiu tristemente. Ele não queria, menina, mas a fazenda é tudo que ele tem. Tudo que a família dele construiu. Saí da cozinha e caminhei até os campos, observando Joaquim trabalhar sob o sol da manhã. Suas palavras da noite anterior ecoavam em minha mente. Não é nada comparado ao que você está acostumada. Mas havia algo ali, algo que me intrigava. Por que Verônica escolhera especificamente esta fazenda? Por que este homem? Aproximei-me de Joaquim, que parou de trabalhar ao me ver. Me ensina, falei, surpreendendo a nós dois. O quê? Me ensina sobre a fazenda, sobre as plantações, os problemas, tudo. Se vou viver aqui, quero entender. Ele me estudou por um momento, como se tentasse determinar se eu estava falando sério. Não é um trabalho fácil, advertiu. Não espero que seja, respondi, sustentando seu olhar. Mas preciso fazer algo. Não posso simplesmente ficar sentada esperando descobrir por que fui forçada a vir para cá. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Tudo bem, ele concordou, me entregando uma ferramenta. Começamos com o básico. As horas seguintes foram exaustivas. Minhas mãos, acostumadas apenas com papéis e teclados, logo ficaram doloridas. Mas havia algo libertador em trabalhar a terra, em sentir o sol no rosto e o vento nos cabelos. Durante uma pausa, sentados à sombra de uma árvore, Joaquim finalmente falou sobre o que o levara a aceitar o casamento arranjado. Esta terra está na minha família há 3 gerações, explicou, seus olhos percorrendo os campos. Meu avô começou com um pequeno lote. Meu pai expandiu e eu quase perdi tudo. Por quê? Uma série de más colheitas, investimentos errados. Ele suspirou. Quando sua madrasta apareceu com a proposta, eu estava prestes a perder tudo para o banco. Ela ofereceu dinheiro suficiente para salvar a fazenda em troca do casamento. E você não se perguntou por quê? Por que ela escolheu você?
Ele me olhou de uma forma estranha, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Na verdade, sim, especialmente depois que um grito vindo da casa interrompeu nossa conversa. Era Dona Zefa, acenando freneticamente. Patrão, telefone! É do banco. Joaquim se levantou rapidamente, mas antes de ir, se virou para mim. Há muito mais nessa história do que aparenta, Sofia, e acho que nós dois fomos peças em um jogo maior do que imaginamos. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Eu me dedicava a aprender tudo o que podia sobre a fazenda, dividindo meu tempo entre o trabalho nos campos e a análise dos livros contábeis. À noite, exausta, ainda encontrava energia para vasculhar cada canto da casa, em busca de pistas sobre o que meu pai poderia ter escondido ali. Foi durante uma dessas buscas noturnas que encontrei algo intrigante. Escondido atrás de um quadro na sala de estar, havia um envelope amarelado. Meu coração disparou ao reconhecer a caligrafia de meu pai no endereço. Para Joaquim Silva. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e li seu conteúdo. Caro Joaquim, sei que esta carta chegará a você em circunstâncias que não posso prever. Se estiver lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas e que não estou mais aí para proteger minha filha. Confio a você a tarefa mais preciosa da minha vida, cuidar de Sofia. Há forças em movimento que ela não compreende ainda, perigos que se escondem nas sombras de nossa família. A fazenda que você herdou de seus pais guarda mais do que apenas plantações. Nas profundezas de sua terra, jaz um segredo que pode mudar tudo. Procure onde o riacho beija o pé da colina ao norte. Lá, você encontrará o que procura. Proteja Sofia. Ajude-a a descobrir a verdade. E, acima de tudo, não confie em Verônica. Com gratidão, Eduardo Albuquerque. Minha mente girava com as implicações dessa carta. Meu pai conhecia Joaquim? E que segredo poderia estar escondido na fazenda? Sofia? A voz de Joaquim me assustou. Ele estava parado na porta, me observando com uma expressão de preocupação. O que você está fazendo acordada tão tarde? Hesitei por um momento, mas então decidi que era a hora da verdade. Entreguei-lhe a carta. Acho que isso pertence a você. Vi seus olhos se arregalarem enquanto lia, sua expressão mudando de surpresa para compreensão e então para determinação. Eu conheci seu pai, ele admitiu finalmente. Pouco antes dele partir. Ele veio até aqui, falou sobre proteger você, sobre um perigo iminente. Mas antes que pudesse me contar mais, ele teve que ir embora às pressas. A próxima notícia que tive foi sobre sua partida. Senti meus joelhos fraquejarem e me sentei no sofá. Por que você não me contou isso antes? Joaquim se sentou ao meu lado, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu não sabia o que pensar. Quando sua madrasta apareceu com a proposta de casamento, achei que poderia ser uma oportunidade de cumprir a promessa que fiz ao seu pai de protegê-la, mas não sabia como ou de quê. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo as implicações dessas revelações. O riacho, falei finalmente. Precisamos ir até o riacho ao norte. Joaquim assentiu. Ao amanhecer. Agora precisamos descansar. Mas o descanso não veio facilmente. Passei a noite revirando-me na cama, minha mente um turbilhão de perguntas sem respostas. Com os primeiros raios de sol, Joaquim e eu partimos em direção ao norte da propriedade. O caminho era íngreme e difícil, mas a determinação nos impulsionava. Finalmente, chegamos onde o riacho se encontrava com a base de uma pequena colina. E agora? Perguntei olhando ao redor. Joaquim examinou a área com olhos experientes. Algo não está certo aqui, murmurou, aproximando-se de uma formação rochosa próxima ao riacho. Esta pedra não deveria estar aqui. Com esforço conjunto, conseguimos mover a rocha, revelando uma pequena cavidade por baixo. Ali, protegida da umidade em uma caixa à prova d'água, encontramos um conjunto de documentos e um pendrive. O que é isso? Perguntei, folheando os papéis. Parecem ser registros de propriedade, Joaquim respondeu, estudando um dos documentos. Espere, isso não pode estar certo. O que foi? Ele me entregou um dos papéis, seu rosto pálido.
Segundo isso, a verdadeira proprietária desta fazenda é você, Sofia. Senti como se o ar tivesse sido arrancado de meus pulmões. Como assim? Estes documentos mostram que seu pai comprou esta fazenda há anos, mas manteve a transação em segredo, deixando minha família administrá-la. As peças começaram a se encaixar em minha mente. É por isso que Verônica insistiu neste casamento específico. Ela deve ter descoberto sobre a propriedade e quis garantir que você nunca descobrisse, Joaquim completou. Voltamos para a casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A revelação havia mudado tudo. Não era apenas sobre uma herança agora, mas sobre uma teia de mentiras e segredos que se estendia muito além do que eu poderia ter imaginado. Naquela noite, sentados na varanda, Joaquim e eu tentávamos processar tudo o que havíamos descoberto. O que faremos agora? Perguntei, observando o sol se pôr sobre os campos, que aparentemente sempre foram meus. Joaquim pegou minha mão, um gesto que, surpreendentemente, me confortou. Continuaremos a investigar. O pendrive pode conter mais informações. Bem, acho que precisamos repensar alguns aspectos do nosso arranjo. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, percebendo como as coisas haviam mudado desde que cheguei à fazenda. Joaquim não era mais um estranho para mim, mas um aliado, talvez até mais. Sim, concordei. Mas primeiro precisamos entender exatamente contra o que estamos lutando. E por que meu pai sentiu que precisava me proteger com tanto desespero? Enquanto a noite caía sobre a fazenda, uma coisa ficou clara. Nossa jornada estava longe de terminar. Os segredos enterrados naquela terra eram apenas o começo. E juntos, Joaquim e eu estávamos determinados a desenterrar cada um deles. Não importava o custo. O vento sussurrava entre as folhas das árvores, como se a própria terra estivesse ansiosa para revelar seus segredos. E eu, Sofia Albuquerque, estava finalmente pronta para ouvi-los. O pendrive que encontramos junto aos documentos da fazenda parecia pesar uma tonelada em minhas mãos. Joaquim e eu nos sentamos lado a lado em frente ao velho computador em seu escritório improvisado. Nossas respirações suspensas enquanto inseríamos o dispositivo. Pronta? Joaquim perguntou, seu olhar encontrando o meu. Assenti, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Com um clique, abrimos o conteúdo do pendrive. O que encontramos ali era mais do que poderíamos ter imaginado. Havia pastas e mais pastas de documentos, e-mails, fotos e vídeos. Meu pai havia deixado um verdadeiro tesouro de informações. Meu Deus, murmurei, percorrendo os arquivos. Olhe isso, Joaquim. São registros de transações financeiras da empresa. Mas há algo estranho aqui. Joaquim se inclinou mais perto, seus olhos esquadrinhando a tela. Esses valores parecem ser transferências para contas offshore, e são quantias enormes. Continuamos vasculhando os arquivos e uma imagem sinistra começou a se formar. Meu pai havia descoberto um esquema de lavagem de dinheiro dentro da própria empresa. E no centro de tudo estava Verônica. Sussurrei, sentindo um frio na espinha. Um e-mail em particular chamou nossa atenção. Era de meu pai para um advogado de confiança, datado de apenas uma semana antes de sua partida. Caro Dr. Mendes, as evidências que coletei são irrefutáveis. Verônica está no centro deste esquema de corrupção e temo que ela não esteja agindo sozinha. Há indicações de envolvimento de figuras poderosas, tanto no mundo empresarial quanto político. Estou tomando medidas para proteger Sofia e garantir que a verdade venha à tona. A fazenda será fundamental neste plano. Mantenha tudo em sigilo absoluto. Se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. Eduardo Albuquerque. Senti as lágrimas correrem pelo meu rosto. Meu pai sabia que estava em perigo. Ele estava tentando me proteger o tempo todo. Joaquim colocou um braço ao meu redor, me puxando para perto. Sofia, eu sinto muito. Seu pai era um homem corajoso. Enxuguei as lágrimas, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Precisamos continuar o trabalho dele, Joaquim. Precisamos expor a verdade. Passamos as horas seguintes mergulhados nos arquivos, montando peça por peça do quebra-cabeça que meu pai havia deixado para trás.
O esquema era vasto e complexo, envolvendo não apenas a empresa da minha família, mas também políticos corruptos e até mesmo organizações criminosas internacionais. Raisso explica por que Verônica estava tão desesperada para manter você longe da herança. Joaquim comentou, esfregando os olhos cansados. Se você assumisse o controle da empresa, todo o esquema poderia vir à tona. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. E a fazenda? Deve haver algo mais aqui. Algo que meu pai escondeu e que Verônica está procurando desesperadamente. Naquele momento, ouvimos um barulho vindo do lado de fora. Trocamos olhares alarmados e corremos para a janela. No escuro, pudemos ver faróis de carros se aproximando da fazenda. Droga! Joaquim xingou baixinho. Parece que temos companhia indesejada. Rapidamente copiamos todos os arquivos do pendrive para o computador e para nossos celulares. Joaquim escondeu o pendrive original em um local seguro, enquanto eu apagava nossos rastros digitais. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Joaquim pegou minha mão, seus olhos cheios de determinação. Agora fugimos. Há uma saída pelos fundos que leva direto para o bosque. Conheço essas terras como a palma da minha mão. Podemos despistá-los. Enquanto corríamos pela noite, os sons de vozes e portas sendo arrombadas ecoavam atrás de nós. Meu coração batia freneticamente, não apenas pelo esforço físico, mas pela realização de que nossa vida havia mudado para sempre. Atravessamos o bosque, nossos pés encontrando caminhos invisíveis na escuridão guiados pela experiência de Joaquim. Após o que pareceu uma eternidade, chegamos a uma pequena cabana escondida entre as árvores. É um antigo posto de caça, Joaquim explicou, abrindo a porta enferrujada. Ninguém vem aqui há anos. Entramos ofegantes e exaustos. A cabana era pequena e empoeirada, mas naquele momento parecia o lugar mais seguro do mundo. Sentamos no chão, nossas costas apoiadas na parede áspera. No silêncio da noite, podíamos ouvir apenas nossas respirações e o ocasional pio de uma coruja. O que faremos agora? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Joaquim pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. O gesto tão simples me trouxe um conforto inesperado. Vamos analisar o que descobrimos, ele disse. E então, vamos lutar. Seu pai começou isso e nós vamos terminar. Olhei para ele, vendo não mais o estranho com quem fui forçada a me casar, mas um parceiro, um aliado. E talvez algo mais. Juntos? Perguntei, minha voz carregada de emoção. Ele sorriu, aquele sorriso que eu começava a adorar. Juntos. Naquela noite, escondidos em uma cabana no meio do nada, com perigo nos cercando por todos os lados, senti algo mudar dentro de mim. O medo ainda estava lá, claro, mas havia algo mais. Uma força que eu não sabia que possuía. Uma determinação ardente. Eu era Sofia Albuquerque, filha de Eduardo Albuquerque. E eu estava pronta para lutar não apenas pela verdade, mas pelo legado de meu pai, pela justiça e, surpreendentemente, pelo futuro que começava a vislumbrar ao lado de Joaquim. Enquanto a noite avançava, começamos a traçar nossos próximos passos. A batalha que tínhamos pela frente seria difícil, mas estávamos determinados a vencer. Afinal, tínhamos algo que Verônica e seus comparsas não tinham: a verdade do nosso lado. E como meu pai sempre dizia, a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Era nossa missão agora garantir que esse caminho fosse aberto, não importa o custo. O amanhecer nos encontrou ainda na cabana, exaustos, mas determinados. Joaquim e eu passamos a noite analisando os dados do pendrive em nossos celulares, tentando montar as peças do quebra-cabeça que meu pai havia deixado. Sofia, olhe isso! Joaquim chamou minha atenção, mostrando-me um e-mail em seu telefone. Seu pai mencionou um nome aqui: Doutora Luciana Mendes. Parece que ela era uma antiga funcionária da empresa, demitida por Verônica pouco depois da partida do seu pai. Franzi a testa, tentando lembrar. Luciana Mendes. Espere, acho que me lembro dela. Uma mulher séria, sempre carregando uma pasta vermelha. Meu pai confiava muito nela. Bem, Joaquim disse, um brilho de esperança em seus olhos.
Parece que temos nossa primeira aliada potencial. Decidimos que nossa próxima jogada seria encontrar a doutora Mendes. Mas primeiro, precisávamos sair da fazenda sem sermos detectados. Joaquim conhecia um velho amigo na cidade vizinha que poderia nos ajudar. Saímos da cabana com cautela, nossos sentidos em alerta máximo. A fazenda parecia estranhamente silenciosa à distância. Eles devem ter ido embora ao amanhecer, Joaquim sussurrou. Mas é melhor não arriscarmos. Caminhamos por horas através de trilhas escondidas que Joaquim conhecia desde criança. O sol já estava alto no céu quando finalmente chegamos à pequena cidade de São Bento. O amigo de Joaquim, um mecânico chamado Zé, nos recebeu com uma mistura de curiosidade e preocupação. Vocês estão metidos em alguma encrenca, né? Ele perguntou, nos levando para os fundos de sua oficina. Digamos que estamos em uma missão de justiça, respondi, trocando um olhar cúmplice com Joaquim. Zé nos emprestou um carro velho, mas confiável, e nos deu algumas roupas para nos disfarçarmos. Tomem cuidado, ele advertiu enquanto partíamos. Ouvi rumores de gente poderosa procurando por vocês. Com Joaquim ao volante, seguimos em direção à capital. Graças aos arquivos do pendrive, tínhamos o endereço do escritório de advocacia onde a doutora Mendes trabalhava agora. Durante a viagem não pude deixar de notar como Joaquim e eu havíamos nos aproximado. Cada olhar, cada toque acidental parecia carregado de um significado mais profundo. Era estranho pensar que, há apenas algumas semanas, ele era um completo estranho para mim. Chegamos à capital ao anoitecer. Decidimos esperar até a manhã seguinte para procurar a doutora Mendes. Encontramos um pequeno hotel na periferia da cidade e nos registramos como um casal em lua de mel, uma história que tecnicamente não era mentira. No quarto simples, mas limpo, finalmente tivemos um momento para respirar e processar tudo o que havia acontecido. Sofia, Joaquim começou sentando-se na beira da cama. Eu sei que tudo isso é loucura, que não era nada do que você esperava quando foi forçada a se casar comigo. Mas quero que saiba que, que estou aqui por você. Não apenas por causa da promessa que fiz ao seu pai, mas porque... Ele hesitou, e eu senti meu coração acelerar. Por quê? Incentivei. Porque me importo com você. Ele finalmente disse, seus olhos encontrando os meus. Mais do que imaginei que seria possível em tão pouco tempo. Senti meu rosto esquentar. Joaquim e eu, naquele momento, fomos interrompidos por uma batida urgente na porta. Trocamos olhares alarmados. Será que Verônica nos havia encontrado? Joaquim fez sinal para que eu ficasse em silêncio e se aproximou da porta cautelosamente. Quem é? Ele perguntou. Por favor, uma voz feminina respondeu, soando desesperada. Eu sei quem vocês são, estou aqui para ajudar. Hesitante, Joaquim abriu a porta. Para nossa surpresa, nos deparamos com uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos e uma pasta vermelha familiar sob o braço. Doutora Mendes? Perguntei, incrédula. Ela assentiu, entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si. Sofia, você é a cara do seu pai, ela disse, um sorriso triste em seus lábios. Não temos muito tempo. Verônica está mobilizando todos os recursos para encontrar vocês. Como nos encontrou? Joaquim perguntou, ainda desconfiado. Tenho meus próprios contatos, ela respondeu enigmaticamente. Seu pai não era o único preparado para esta eventualidade, Sofia. A Dorothy Mendes abriu sua pasta, revelando uma série de documentos. Isto é apenas a ponta do iceberg, ela explicou. Seu pai e eu vínhamos coletando evidências contra Verônica e seus associados há anos, mas precisávamos de mais tempo. Passei as próximas horas absorvendo informações que faziam minha cabeça girar. O esquema de corrupção era ainda mais vasto e complexo do que imaginávamos. Envolvia políticos de alto escalão, empresários influentes e até mesmo conexões internacionais. Mas por que a fazenda é tão importante? Perguntei, expressando a dúvida que me atormentava há dias. A doutora Mendes trocou um olhar significativo com Joaquim. A fazenda, minha querida, não é apenas uma propriedade rural. Seu subsolo contém uma das maiores reservas de minérios raros do país. Seu pai descobriu isso pouco antes antes de nos deixar. Ele comprou a propriedade em segredo para protegê-la. A revelação caiu sobre mim como um raio. Subitamente,
Todas as peças começaram a se encaixar. A insistência de Verônica no casamento, a pressão para que eu abrisse mão da herança, tudo fazia sentido agora. O que fazemos agora? Joaquim perguntou, sua mão encontrando a minha instintivamente. A doutora Mendes nos olhou com seriedade. Agora, meus jovens, entramos na fase mais perigosa. Temos as evidências, mas precisamos levá-las às autoridades certas. Há muita gente poderosa envolvida, e eles farão de tudo para nos impedir. Olhei para Joaquim vendo nele a mesma determinação que sentia crescer dentro de mim. Não éramos mais apenas duas pessoas forçadas a um casamento de conveniência. Éramos parceiros, aliados em uma batalha pela verdade e pela justiça. Estamos prontos, afirmei, minha voz mais firme do que jamais havia sido. A doutora Mendes assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. Então vamos começar. A batalha que seu pai iniciou, Sofia, está prestes a atingir seu clímax, e vocês dois serão fundamentais para o desfecho. Enquanto a noite avançava e nós traçávamos nossos próximos passos, senti uma mistura de medo e excitação. O perigo era real e iminente, mas pela primeira vez desde que toda essa loucura começou, eu me sentia verdadeiramente preparada para enfrentá-lo. Com Joaquim ao meu lado e a verdade como nossa arma mais poderosa, eu estava pronta para lutar. Pela memória de meu pai, pelo futuro da empresa, pela justiça e, surpreendentemente, pelo amor inesperado que havia florescido em meio ao caos. A batalha final estava prestes a começar, e nós estávamos determinados a vencer. O dia mal havia amanhecido quando partimos do hotel. A doutora Mendes nos guiava em seu próprio carro, enquanto Joaquim e eu seguíamos logo atrás no veículo emprestado por Zé. Nossa missão era clara, mas repleta de perigos: levar as evidências às autoridades competentes e expor o esquema de corrupção. Para onde estamos indo exatamente? Perguntei a Joaquim, observando a paisagem urbana dar lugar a estradas mais desertas. A doutora Mendes mencionou um local seguro, ele respondeu, seus olhos atentos à estrada. Aparentemente há um promotor federal que tem investigado casos semelhantes. Ela acredita que ele seja a nossa melhor chance. Assenti sentindo o peso dos documentos em minha bolsa. Toda a verdade, todas as evidências que meu pai havia coletado com tanto risco, agora estavam em nossas mãos. Após algumas horas de viagem, chegamos a uma pequena cidade no interior. A doutora Mendes nos levou até uma casa discreta nos arredores. É aqui, ela anunciou estacionando. Fomos recebidos por um homem de meia idade, expressão séria e olhos perspicazes. Doutor Rodrigo Tavares, ele se apresentou. Entrem rápido, não é seguro ficarmos expostos. Uma vez dentro, o doutor Tavares foi direto ao ponto. Recebi o contato da doutora Mendes e estive revisando algumas das evidências que ela me enviou previamente. É um caso explosivo, para dizer o mínimo. Passei as horas seguintes detalhando tudo o que havíamos descoberto, desde os documentos encontrados na fazenda até as revelações mais recentes. O promotor ouvia atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente fazendo perguntas incisivas. Vocês entendem o perigo em que estão se colocando, não é? Ele perguntou, após terminarmos nossa exposição. Estamos falando de gente poderosa, com conexões em todos os níveis do governo e do setor privado. Entendemos, respondi, trocando um olhar determinado com Joaquim. Mas não podemos deixar que eles vençam. Não depois de tudo que meu pai sacrificou. O doutor Tavares assentiu, um brilho de admiração em seus olhos. Bem, então vamos ao trabalho. Temos que agir rápido antes que Verônica e seus aliados percebam o que estamos fazendo. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Trabalhávamos incansavelmente, organizando as evidências, preparando depoimentos e coordenando com agentes federais de confiança. Era uma operação delicada. Sabíamos que havia olhos e ouvidos de Verônica em todos os lugares. Em meio a todo o caos, Joaquim era meu porto seguro. Suas palavras de encorajamento, seus toques sutis, os olhares que trocávamos, tudo isso me dava forças para continuar. Uma noite, enquanto todos os outros dormiam, encontrei Joaquim na varanda da casa, olhando para as estrelas. Não consegue dormir? Perguntei, me juntando a ele. Ele sorriu suavemente. Estava pensando em como nossas vidas mudaram em tão pouco tempo. Há algumas semanas,
Eu era apenas um fazendeiro lutando para salvar a propriedade da minha família. E agora? E agora estamos no meio de uma conspiração digna de filme, completei, rindo baixinho. Joaquim pegou minha mão, seu toque enviando arrepios por meu corpo. Sofia, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração acelerou. O que foi? Eu sei que nosso casamento começou de uma forma não convencional, para dizer o mínimo, mas quero que saiba que, independentemente do resultado de tudo isso, meus sentimentos por você são reais. Eu acho que me apaixonei por você. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Joaquim, antes que pudesse responder, fomos interrompidos pelo som de vidro quebrando dentro da casa, seguido por gritos. Droga! Joaquim xingou, puxando-me para trás dele protetoramente. Eles nos encontraram! Corremos de volta para dentro, apenas para nos depararmos com uma cena caótica. Homens mascarados haviam invadido a casa. O Dr. Tavares lutava com um deles, enquanto a doutora Mendes tentava proteger os documentos. Sofia, corra! Joaquim gritou, empurrando-me em direção aos fundos da casa. Hesitei por um momento, não querendo deixá-lo para trás, mas a urgência em sua voz me fez obedecer. Corri pelos fundos, meu coração batendo freneticamente. Consegui chegar até o carro, mas quando estava prestes a dar a partida, vi pelo retrovisor Joaquim sendo arrastado para fora da casa por 2 homens. Naquele momento, tive que tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu poderia fugir, levar as evidências que estavam comigo e tentar completar a missão sozinha. Ou poderia voltar e tentar salvar Joaquim e os outros, arriscando tudo pelo qual havíamos trabalhado. Com as mãos tremendo no volante, fechei os olhos por um segundo. A voz de meu pai ecoou em minha mente. Sofia, sempre siga seu coração. Ele nunca irá te decepcionar. Abri os olhos, determinada. Eu sabia o que tinha que fazer. Dando meia volta com o carro, acelerei em direção à casa. O som dos pneus cantando na estrada de terra atraiu a atenção de todos. Usando o elemento surpresa, consegui derrubar 2 dos invasores com o carro. Sofia, não! Ouvi Joaquim gritar, mas era tarde demais. Saí do carro em disparada, agarrando um pedaço de madeira caído no chão. Com uma força que não sabia que possuía, acertei um dos homens que segurava Joaquim. O caos que se seguiu foi um borrão de ação. Joaquim, livre, começou a lutar. O Dr. Tavares e a doutora Mendes se juntaram a nós. Era nós 4 contra pelo menos 8 invasores. Em meio à confusão, ouvi o som de sirenes se aproximando. Reforços estavam chegando, mas seriam aliados ou mais inimigos. Enquanto lutávamos por nossas vidas e pela verdade, uma coisa ficou clara para mim. Não importava o resultado, eu não me arrependia da minha decisão. Estar ali, lutando ao lado de Joaquim e de nossos aliados, era exatamente onde eu deveria estar. As sirenes ficavam mais altas, os faróis das viaturas já iluminavam a cena caótica. Este era o momento da verdade. Tudo pelo qual havíamos lutado, tudo que meu pai havia sacrificado, culminava neste instante. Com Joaquim ao meu lado, enfrentei o que quer que estivesse por vir, porque agora eu sabia. Juntos, éramos mais fortes do que qualquer conspiração, mais poderosos do que qualquer mentira. E assim, com o coração batendo forte e a adrenalina correndo em minhas veias, me preparei para o desfecho desta incrível jornada. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas possivelmente um novo começo para todos nós. As sirenes ecoavam na noite, cada vez mais próximas. O coração batia forte em meu peito, enquanto eu e Joaquim nos posicionávamos lado a lado, prontos para enfrentar o que quer que viesse pela estrada. Quando os primeiros carros apareceram, senti um misto de alívio e apreensão ao reconhecer as viaturas da Polícia Federal. À frente delas, um carro particular freou bruscamente e dele saltou uma figura familiar. Tio Carlos? Exclamei, incrédula. Carlos Albuquerque, irmão mais novo de meu pai e meu padrinho, correu em nossa direção. Sofia, graças a Deus você está bem. Enquanto os agentes federais rapidamente dominavam os invasores restantes, meu tio nos abraçou, a mim e a Joaquim. Como você nos encontrou? Perguntei, ainda atordoada. A doutora Mendes, ele explicou.
Ela tinha instruções para me contatar em caso de emergência. Seu pai e eu, bem, temos muito o que conversar. Nas horas que se seguiram, a casa se transformou em um centro de operações. Agentes iam e vinham, coletando evidências e tomando depoimentos. O Dr. Tavares coordenava tudo com uma eficiência impressionante. Sentados na sala, meu tio Carlos finalmente nos contou toda a verdade. Eduardo, seu pai, sempre desconfiou de Verônica, ele começou. Mas foi só nos últimos meses de vida que ele descobriu a extensão da conspiração. Ele me procurou pedindo ajuda para montar um plano de contingência. Por que você nunca me contou? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e mágoa. Carlos suspirou. Era arriscado demais. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. O plano era mantê-la protegida, até que tivéssemos todas as provas necessárias. E a fazenda? Joaquim indagou. Por que minha família foi envolvida nisso? A fazenda era a peça central do plano de Eduardo, Carlos explicou. Além dos recursos minerais, ele havia como um refúgio seguro para Sofia. E você, Joaquim, era alguém em quem ele confiava para protegê-la. Olhei para Joaquim, vendo a compreensão Downing em seus olhos. Nosso casamento não havia sido apenas uma manipulação de Verônica, mas parte de um plano maior, arquitetado por meu pai. À medida que o sol começava a nascer, trazendo os primeiros raios de luz para aquela longa noite, as notícias começaram a chegar. Verônica havia sido presa em uma operação simultânea na capital. Vários de seus cúmplices, incluindo políticos e empresários de alto escalão, também estavam sendo detidos. É o fim da linha para eles. O Dr. Tavares anunciou, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. As evidências que vocês coletaram são irrefutáveis. Este caso vai abalar as estruturas do poder neste país. Enquanto todos comemoravam ao nosso redor, Joaquim me puxou para um canto tranquilo. Sofia, ele começou, segurando minhas mãos. Eu sei que descobrimos que nosso casamento fazia parte de um plano maior, mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Mais reais do que qualquer coisa que já senti. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Oh, Joaquim, eu também te amo. Acho que me apaixonei por você sem nem perceber, em meio a toda essa loucura. Nosso beijo foi interrompido por aplausos e assobios. Ao nos virarmos, vimos todos sorrindo para nós, inclusive meu tio Carlos, que parecia emocionado. Nas semanas que se seguiram, nossa vida foi uma montanha-russa de emoções e eventos. O caso ganhou as manchetes nacionais, expondo uma das maiores redes de corrupção da história do país. Verônica e seus cúmplices foram a julgamento, enfrentando longas penas de prisão. Assumi o controle da empresa de minha família, determinada a limpar seu nome e restaurar sua integridade. Foi um desafio enorme, mas com Joaquim ao meu lado, senti que podíamos enfrentar qualquer coisa. A fazenda, nossa fazenda, tornou-se um símbolo de renovação. Decidimos usar parte dos recursos minerais para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região, criando oportunidades para as comunidades locais. 6 meses após aquela noite fatídica, Joaquim e eu renovamos nossos votos de casamento. Desta vez, não era um acordo forçado, mas uma celebração do amor verdadeiro que havíamos encontrado em meio ao caos. Na festa, rodeados por amigos e familiares, incluindo Dona Zefa, que chorava de felicidade, e até mesmo o velho Zé, que parecia deslocado em seu terno emprestado, Joaquim me puxou para dançar. Sabe, ele disse, girando-me suavemente, quando você apareceu naquela fazenda meses atrás, nunca imaginei que estaríamos aqui hoje. Ri, lembrando-me de como estava assustada e ressentida naquele dia. A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, não é? Com certeza, ele concordou, me puxando para mais perto, mas não trocaria nada disso. Cada momento nos trouxe até aqui. Olhando ao redor, vi os rostos sorridentes de todos que haviam nos ajudado nessa jornada. O Dr. Tavares conversava animadamente com meu tio Carlos. A doutora Mendes dançava desajeitadamente com um dos agentes federais que haviam nos ajudado. E ali, em um canto discreto, estava um retrato de meu pai. Seus olhos pareciam brilhar com orgulho, como se ele soubesse que no final tudo daria certo. No que você está pensando? Joaquim perguntou suavemente. Sorri, sentindo uma paz
que não experimentava há muito tempo. Estou pensando em como a vida pode mudar em um instante. Como podemos encontrar amor e propósito nos lugares mais inesperados. Joaquim assentiu, seus olhos cheios de amor. E no que mais? Estou pensando no futuro, respondi, em todas as aventuras que ainda temos pela frente. Bem, ele sorriu, me girando mais uma vez. Seja o que for que o futuro nos reserve, enfrentaremos juntos. E enquanto dançávamos sob as estrelas, com a brisa suave da fazenda ao nosso redor, eu sabia que ele estava certo. Nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo. O legado de meu pai estava seguro. A verdade havia triunfado sobre a mentira, e eu, Sofia Albuquerque Silva, estava pronta para escrever o próximo capítulo de minha vida ao lado do homem que eu amava. Porque no final, descobri que o verdadeiro tesouro não estava escondido na terra da fazenda, mas no amor que havíamos encontrado um no outro e na força que descobrimos dentro de nós mesmos. E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos fixos no horizonte, demos as boas-vindas ao amanhecer de uma nova era. Uma era de verdade, justiça e, acima de tudo, amor.